Devido à insuficiência de fundos para a manutenção de estradas danificadas pelas chuvas que se fazem sentir no presente ano, a Delegação Provincial de Fundo de Estradas no Niassa tem uma dívida desconfortável com os empreiteiros no valor estimado em cerca de 280,4 milhões de meticais. Narciso dos Santos, delegado do Fundo de Estradas no Niassa, que revelou na manhã desta segunda-feira em Lichinga, na reunião que juntou várias autoridades do governo, disse que a dívida resultou de trabalhos de manutenção de diferentes troços na rodovia que se encontravam danificadas em resultado do impacto das chuvas do presente ano. Até 30 de abril de 2025, o Fundo de Estrada, ao nível da província, tem uma dívida com os empreiteiros no valor de 280,4 milhões de meticais. Este valor compreende o Programa de Manutenção de Estradas Provinciais, na ordem de 240,6 milhões, inclui a fiscalização e obras de emergências, 10 milhões para o Programa de Estradas Distritais e 29,5 para o Programa de Estradas Urbanas. Segundo Narciso dos Santos, apesar de enfrentar dificuldade orçamental, o setor recebeu um desembolso de 105,3 milhões de meticais e arrecadou 9,4 milhões de meticais. Quanto ao desembolso, até 30 de janeiro de 2025 a abril, o Fundo de Estrada desembolsou 105,3 milhões de meticais, sendo 26,7 milhões de meticais para o Programa de Manutenção de Estradas Provinciais, 4,6 milhões para o Programa de Estradas Distritais e 15,8 milhões para os municípios. Receitas arrecadadas de janeiro a abril. Temos uma receita total de 9,4 milhões, 4 milhões e 970 mil na Praça de Portagem de Cogerenge, 4 milhões,2 em Utuculo, taxas rodoviárias na fronteira de Manimba, 175,9 mil meticais. O dirigente avançou ainda que no ano passado o Fundo de Estradas no Niassa não conseguiu pagar outra dívida que ronda em cerca de 441,7 milhões de meticais, embora conseguiu arrecadar para os cofres do Estado 33,8 milhões de meticais, valor este proveniente das portagens da estrada número 13, Coamba-Lichinga. Receitas arrecadadas no período de 2024. Tivemos uma receita total de 33,8 milhões de meticais, que compreende 17 milhões de meticais na Praça de Portagem em Cogerenge, 16 milhões em Utuculo e taxas rodoviárias, 506 milhões, e painéis publicitários na N13 e N14, na ordem de 43,9 mil meticais. Já o delegado provincial da Administração Nacional das Estradas, no Niassa, Oreste Zezela, acrescentou que os empreiteiros do setor das estradas recorreram a fundos próprios, uma vez que o Estado não tem fundos financeiros para fazer face aos custos de manutenção das vias de acesso na província. Enquanto não se avança com o projeto de grande vulto, estamos a falar da asfaltagem da estrada, ao nível local, com soluções locais, vamos implementando com os nossos empreiteiros para, de formas a garantir a transitabilidade. Sabemos que o Estado não é bom, mas é este momento que nós atualmente estamos a fazer, estamos a garantir essa transitabilidade. Para o chefe do Departamento de Fiscalização na Administração Nacional das Estradas no Niassa, José Paredes, avançou os custos de intervenção das estradas danificadas pelos impactos negativos da época chuvosa. De notar que temos enfrentado dificuldades de natureza financeira, exiguidade de fundos. Estes orçamentos, há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, já estavam em cerca de 300 milhões. E sabemos que nessa altura os preços
de combustível, por exemplo, estava a menos de 20 meticais. Agora o preço do combustível está próximo dos 100 meticais. Então temos menos valores, mas os custos triplicaram, quadruplicaram. Então é um desafio para o setor. Paredes explicou ainda que para dar uma estrada em condições de transitabilidade requer custos adicionais. Vamos ver o impacto que tem cortar capim. Exemplificando, a N13 tem 305 milímetros de extensão, que são 305 quilômetros. Cortando 5 metros em cada berma, dá 10 metros, para que tenhamos a estrada sempre com a visibilidade necessária e com os requisitos necessários para o nível de serviço, temos que executar 4 ciclos. Isso dá aproximadamente 12 milhões e 200 mil metros quadrados. Então, só o custo para o corte de capim, naquele preço que eu referi, isto gasta-nos, ou precisaríamos de 30 milhões e 500. E conforme eu disse atrás, o valor que é disponibilizado para a manutenção de rotina das estradas terraplanadas no ano passado foi de 20 e tal milhões. Isto é, só o corte de capim consome todo o valor que é nos disponibilizado para o corte de capim. No ano antepassado, em 2023, fomos disponibilizados 20 milhões, em 2024, 13 milhões e 2025, na proposta, são 22 milhões, que não são suficientes para cobrir o corte de capim, para termos aquela estrada sem capim todo o ano. Então, conforme percebem, é um desafio nessas atividades de manutenção de rotina. O secretário do Estado da província de Niassa, Silva Livoni, olha as dificuldades do setor das estradas como um desafio do governo. Estamos cientes das inúmeras dificuldades para a materialização dos vários projetos em carteira que têm a ver com a restrição orçamental devido à conjuntura econômica mundial que afeta os cofres do Estado moçambicano, mas também de forma particular a nossa província. No entanto, queremos aqui reconhecer o esforço dos nossos empreiteiros construtores que executam as obras com fundos próprios e serenamente aguardando ao desembolso dos fundos para o pagamento, prova clara que estes têm estado comprometidos com o desenvolvimento da nossa província. Como governo, e em coordenação com os órgãos centrais, continuaremos incansavelmente na busca de mecanismos aplicáveis para assegurar celeridade no desembolso dos fundos aos empreiteiros e o pagamento das dívidas. Livoni exigiu igualmente a qualidade das obras em curso e, respectivamente, criatividade na fiscalização. A todos os setores da estrada exigimos maior criatividade e dinamismo na mobilização de recursos para o melhoramento da rede viária na nossa província, que se encontra em constante estado de degradação. A Administração Nacional de Estradas e o Fundo de Estrada devem continuar a assegurar o pagamento das dívidas aos empreiteiros construtores em articulação sempre com os órgãos centrais. A Administração Nacional de Estradas deve assegurar a conclusão dos acessos à báscula da N14, tanto o assunto concreto de Marupa e a respectiva operacionalização. Os governos distritais devem assumir a liderança na prevenção de zonas de servidão, na preservação de zonas de servidão da estrada, com o envolvimento das autoridades comunitárias locais, bem como a sensibilização da população sobre a importância dos sinais de trânsito e a sua vandalização traz riscos de intransitabilidade. Colocação de sinais de trânsito nas zonas impróprias podem criar, portanto, ocorrência de acidentes de viação, entre outros. As autoridades governamentais
O governante quer mais ações de intervenções na manutenção das vias de acesso na província. Nas nossas abordagens, em várias ocasiões, temos vindo a exortar a execução qualitativa das obras. No entanto, recordamos mais uma vez a maior qualidade técnica das mesmas para garantir a sua longevidade e utilidade. Com isso, os programas de manutenção de estradas na nossa província, programas de estradas ao nível dos distritos e nas zonas urbanas, sejam assumidos como mais uma valia nos contínuos desafios de assegurar o desenvolvimento econômico da nossa província e no país em geral. De recordar que a rodovia não revestida da província do Niassa é de 2.070 km e encontra-se neste momento no estado físico considerado normal, garantindo a transitabilidade de veículos.